Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lope Villanueva. Desde já agradeço as doações que recebo e continue me ajudando nesta empreitada para a gravação dos nossos conteúdos e inscreva-se neste canal. Mais uma vez eu me deparo com este vídeo do seu Maurilo Borges e no afã de não querer fazer coisa nenhuma que seja realmente apresentável ou seja útil, ele se presta a atacar a Igreja Católica. E inclusive essa mocinha aqui, que coloca certos pontos que, no meu entender, são bastante razoáveis, né? E o mais impressionante e o mais absurdo é que as argumentações do seu Maurilo não convergem necessariamente numa refutação a que essa moça está explanando. Muito pelo contrário. A refutação dele acaba confirmando as premissas dela. Isso que é o mais cômico, é o mais engraçado. Porque, na prática, o que acontece muitas vezes com os protestantes é que eles têm um afã tão radical de antagonismo que eles não percebem que, na prática, eles acabam se tornando caricatos. Vamos analisar aqui esse vídeo e vamos tecer os seguintes comentários. Coisas que o seu pastor não te ensinou, versão só da escritura. Lá vem. Jesus não deixou nenhum livro escrito. Meu pastor me ensinou isso. E no entanto você nega a tradição oral que fez a escritura. Você tenta a todo momento no vídeo querer subestimar um conjunto de tradições que foram prescritas pelo próprio Cristo, foram guardadas pelos apóstolos e você quer anular em nome de uma formalidade escriturística. E essa formalidade radical que os protestantes adotam com a sola escritura é uma invenção do século XVI, é uma invenção do humanismo renascentista, é uma invenção que está atrelada à criação da imprensa e etc. Quer dizer, são elementos que, do ponto de vista teológico, não têm bases em 1500 anos de história. Simplesmente é uma usurpação da autoridade da igreja, em que cada indivíduo pega a sua Bíblia e começa a se achar o arauto, auto-intérprete das escrituras. Quer dizer, cada indivíduo, não é nem mesmo a própria escritura, porque a escritura é um objeto que não se auto-interpreta. Pois a escritura não é um objeto que se auto-interprete, ele precisa de um intérprete, precisa de um sujeito para entendê-la e, portanto, a partir dessa compreensão é que chegamos à conclusão do que é a escritura e o que ela de fato quer pregar, né? Vamos lá. Ele fundou uma igreja. Sim, mas essa igreja não foi a Igreja Católica Romana. E claro, foi a tua seita vagabunda tirada da bunda do Satanás, criada por algum pastor obscuro que podemos dizer que ela é a Igreja Católica. Vamos analisar o que ele falou, que a Igreja de Roma não é uma igreja católica. Tá? Que Cristo não fundou a Igreja Católica, ou pelo menos não fundou a Igreja Católica Romana. Partindo da pressuposição de que Jesus Cristo estabelece a sua igreja sobre os apóstolos, esses apóstolos começam em Jerusalém e se espalham por todo o Império Romano, estabelecendo sedes apostólicas. Ou seja, cada comunidade cristã era chefiada por um apóstolo. Claro que eu não vou me delongar aqui sobre determinadas comunidades cristãs que surgiram sem apostolicidade, porque de fato existe isso, só que muitas dessas igrejas, aparentemente, que não tinham um apóstolo determinado, elas buscavam essa apostolicidade, como até expliquei em alguns vídeos anteriores, tá? Então, o elemento da apostolicidade é um dos aspectos que faz de uma igreja ser vinculada a Cristo. Vamos analisar aqui o que ele está falando. Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja de Roma está ligada às demais igrejas em todo o orbe terreno. Logo, ela é uma igreja católica, ela é uma igreja universal. Ela é uma igreja apostólica? Sim, porque ela foi sediada por Pedro apóstolo e deixou um sucessor, que é o bispo de Roma e que nós chamamos de Papa. Então, logo, a Igreja Católica é uma igreja apostólica e é uma igreja, evidentemente, que está atrelada às outras apostolicidades e, portanto, ela é uma igreja universal, né? No caso, a Igreja de Roma, né? Então, a pergunta que não quer calar é: a Igreja de Roma é uma igreja católica? Sim, porque ela está atrelada às demais igrejas da sucessão apostólica. Conjuntamente com elas, inclusive exercendo liderança sobre elas. Esse é o primeiro ponto. Ela é uma igreja apostólica? Sim, porque ela foi estabelecida pelo apóstolo Pedro. E, portanto, a partir de Pedro, foi deixado sucessão apostólica, ou seja, uma chefia que parte de um apóstolo. E podemos, inclusive, acrescentar que foi o principal dos apóstolos, porque essa igreja, tão conhecida como Igreja de Roma, ou então Católica Apostólica Romana, exerce uma chefia sobre as demais igrejas
E boa parte dessas igrejas já reconhece essa chefia. Eu poderia dizer que até mesmo as igrejas ortodoxas, antes do cisma de 1054, em algum ponto reconheciam a primazia de Roma. Claro que eu não vou me delongar sobre o desenvolvimento da primazia, o debate sobre o assunto, essencialmente. Mas essa primazia, esse lugar de excelência, era reconhecido como uma chefia universal, em algum ponto. Em algum ponto. Seja pelas alegações ortodoxas da primazia de honra, seja a questão da primazia de jurisdição, etc., que isso aí é uma outra questão. Mas, de fato, a Igreja Católica Romana, como ele está falando, é uma igreja apostólica e, portanto, ela está atrelada a Cristo, porque Cristo estabelece a igreja sobre os apóstolos e cada comunidade que o apóstolo firma é o corpo místico de Cristo, é a comunidade cristã e, portanto, atrelada ao próprio Cristo. Simples assim. Então, quando você diz que a Igreja de Roma não é uma fundação apostólica e que Cristo não fundou a Igreja de Roma, claro que diretamente ele fundou sobre os apóstolos, nós temos que entender. Ele não fundou sobre um lugar, ele fundou a igreja sobre pessoas e essas pessoas espalharam a comunidade cristã. Fundaram comunidades cristãs. É isso que nós temos que entender. Então, logo, a Igreja de Roma está ligada a esse princípio fundante que é o princípio apostólico. Logo, a Igreja de Roma está atrelada a Cristo. Está atrelada àquelas pessoas pelas quais Cristo deu a missão de espalhar a igreja. E eu não posso dizer o mesmo da tua seita, senhor Maurilo Borges. Você não tem apostolicidade e você não tem nem mesmo catolicidade, porque a tua seitinha ninguém reconhece como universal. Tanto é verdade que você vive um segmento separado de outra seita protestante. Logo, vocês não têm apostolicidade, logo, vocês não têm catolicidade. Simples assim. Vamos lá. Os apóstolos também não saíram escrevendo tudo assim que ele subiu aos céus. Até cerca de 50 anos após a ressurreição de Cristo, tudo era passado de forma oral. Não, 50 anos depois de Cristo, a maior parte do Novo Testamento já estava escrita. Sim, mas só que a tradição oral é que prevalecia. Tanto é verdade que o último texto a ser escrito na Sagrada Escritura é Apocalipse. E isso por volta já do final do século I. E mais, ele está falando, ou ele vai falar aqui, que foi a partir dos anos 50 que surgiram os primeiros textos. Na verdade, isso é muito controverso. Há entre os anos 50 e 70, tá? Nos anos 50 da era cristã, nós podemos dizer que as cartas paulinas, como as cartas dos demais apóstolos, é que surgem. Mas os evangelhos, principalmente o primeiro deles, que é o Evangelho de Marcos, surge por volta dos anos 60. Tá? Dos anos 60. Vamos lá, peraí, vamos ver a besteira. Além do Antigo Testamento, que já estava escrito e com cano fechado antes de Jesus? Não, você está falando merda para variar. É incrível, Maurilo, como você fala besteira. O cano não estava fechado antes de Jesus. Tanto é verdade que a definição canônica, pelo menos na igreja cristã, ela não estava nem formalizada nem no século IV, para você ter uma ideia só, inclusive no judaísmo. Quando nós falamos de judaísmo aqui, nós temos que entender o seguinte. Existe, depois da queda do Segundo Templo, judaísmos que são sobreviventes, tá? Porque houve a hecatombe da destruição do templo, a guerra dos judeus, tem a primeira guerra dos anos 70 e a segunda guerra dos judeus, né? Que foi do imperador Adriano, que ele realmente matou boa parte da população judaica. E dentre esse morticínio absurdo que os romanos causaram contra os judeus, muitos segmentos judaicos também desapareceram. Os essênios desapareceram, os saduceus desapareceram, os samaritanos desapareceram, ou pelo menos se sobreviveram, ficou assim uma coisa muito significante. Os dois únicos segmentos que podemos dizer que sobreviveram nesse sentido, pelo menos na Palestina, foram os fariseus e os cristãos, os nazireus, ou os nazarenos, como se chamavam. E nós temos que até colocar uma seguinte elucidação, que é muito comum protestante querendo negar a catolicidade e também a apostolicidade da Igreja de Roma, ao afirmar que a igreja surgiu em Jerusalém. Quando houve a Guerra dos Judeus, a Igreja de Jerusalém praticamente quase desapareceu. Quase desapareceu. Ela teve um grande impacto na Guerra dos Judeus. A Guerra dos Judeus não poupou ninguém. E isso porque, nós temos que lembrar, os cristãos eram perseguidos pelos próprios judeus. Pelo menos aqueles que não aderiram à messianidade de Jesus Cristo. Então, quando você fala esse tipo de mendacidade, de baboseira aí, né, você parece esquecer que
as comunidades cristãs, quando elas se comunicavam, elas não tinham uma escritura prontinha e acabada. Inclusive, quando houve a formação do cano bíblico, foi preciso que inúmeras igrejas cristãs se reunissem, porque havia segmentos ou comunidades cristãs que não tinham todos os textos bíblicos do Novo Testamento. E isso eu poderia até elucidar dizendo que até o século XI, algumas comunidades cristãs não tinham todo o Novo Testamento. Eu vou dar um exemplo clássico disso. É muito comum vocês vão encontrar uns judaizantes idiotas querendo afirmar que a Bíblia Peshita, que é a Bíblia da língua aramaica, que foi traduzida do hebraico para o aramaico e do grego para o aramaico, essa Bíblia ser a Bíblia original, etc. Até o século XI, as igrejas siríacas não tinham Apocalipse de João. Apocalipse de João foi um texto muito rejeitado nas igrejas cristãs orientais, algumas igrejas, não todas, evidentemente, tá? Então, quer dizer, existem textos que para algumas comunidades era familiar e para outras não. É claro que, por exemplo, existem textos que são consensuais dentro do cano bíblico. Os 4 evangelhos, por exemplo, nunca foram objetos de questionamento. Todas as igrejas cristãs aceitaram os 4 evangelhos, tá? Os 4 evangelhos. Mas cânon do Novo Testamento, ele foi bastante controverso. A carta de São Paulo aos Hebreus, por exemplo, e olha que é uma carta que vem da Itália, né? Pelo menos, aparentemente, ela foi escrita na Itália. E que muitas pessoas duvidavam que era de Paulo. Mesmo na igreja romana, ela foi aceita séculos depois. Ela foi reconhecida. Inclusive, na carta de São Clemente Romano aos Coríntios, você tem citações de Hebreus, né? Então, claro, a igreja de Roma reconheceu Hebreus como parte de sua tradição. E Apocalipse de João foi um texto extremamente controverso na igreja cristã. 1º e 2º Pedro foram textos controversos. Então vejam que a questão da definição do cano bíblico, ela não se fechou no 1º século, como você está falando, nem mesmo do Antigo Testamento. Inclusive, se nós analisarmos bem, o cânon bíblico só foi fechado pela Igreja Católica no século XVI. Ainda que você tenha uma tradição da igreja, um estabelecimento, inclusive é muito comum alguns apologetas católicos falarem de concílios regionais como Hipona, Cartago e até mesmo o concílio de Roma. E vejam que esse concílio de Hipona e Cartago pediram a anuência de Roma para a oficialização canônica desses textos, mas não era uma declaração em si dogmática no sentido como foi entendido posteriormente. Mas foi no século XVI, no Trento, é que se encerrou o debate sobre o cano bíblico do Antigo e do Novo Testamento. Foi a partir daí que se encerrou o debate. Quer dizer, mais ou menos mais de 1000 anos depois. O mesmo se pode falar do judaísmo. Até o século IV, V, VI, os judeus não tinham uma perfeita ciência de uma canonicidade oficial. E mesmo até hoje, se não me falha a memória, os judeus eles têm tradições. Porque a gente parte da pressuposição de que existe uma autoridade no judaísmo. E, na verdade, não é bem assim. Você tem uma comunidade de pessoas estudiosas, não é, dentro da tradição rabínica, e a partir disso eles estabelecem, ou pelo menos eles captam certas tradições e discutem sobre essas tradições. E a partir disso é que se esquematizam, por exemplo, a canonicidade dos textos deles. E foi mais ou menos assim que foi estabelecido, por exemplo, a canonicidade da Tanar. E foram séculos, foram muito posteriores, por exemplo, à época do templo. Porque na época do templo, do segundo templo, que depois foi destruído, havia vários cânones. Você tinha a Septuaginta, você tinha várias versões da Septuaginta, e a Bíblia era grega, diga-se passagem, né? Uma Bíblia grega. Você tinha a versão samaritana e dos saduceus. Os saduceus samaritanos não aceitavam a Tanar, eles só aceitavam a Torá. Ou então, por exemplo, os próprios fariseus, que tinham uma tendência a aceitar talvez a canonicidade que hoje chamamos de Bíblia judaica, o Tanar. Então, você querer pré-definir o cânon bíblico como se isso fosse totalmente familiar às igrejas cristãs, isso mostra seu completo desconhecimento histórico sobre o assunto. Vamos lá. Algumas cartas de Paulo foram escritas 15 anos depois de Jesus, por volta do ano 50. O Evangelho de Marcos provavelmente também foi escrito nessa época. Não, ele foi escrito um pouco tempo depois. E detalhe, foi escrito em Roma, essa mesma igreja que você diz que não foi fundada por Cristo, ou que não foi estabelecida a partir dos apóstolos, né? E é interessante esse tipo de coisa, porque
na cabeça do evangélico, e principalmente radical como esse sectário aí, então vejam que qualquer resquício de latinidade e de cultura helênica que você possa encontrar na igreja cristã, seja ela de natureza latina ou mesmo de natureza ortodoxa, os protestantes querem acabar. E não somente isso, eles querem apagar esse resquício, como apagar até mesmo a geografia do evangelho. É uma coisa que eu gosto de colocar aqui como necessária, porque quando nós falamos de geografia do evangelho, nós temos que entender que a igreja cristã é estabelecida sob os apóstolos e ela se espalha pelo Império Romano. E ela chega até Roma. E Roma foi absolutamente essencial para a formação do cânon bíblico. E, inclusive, lugares que foram escritos os textos bíblicos. Veja, por exemplo, o Evangelho de Marcos. Pergunte para ele onde foi escrito o Evangelho de Marcos. Foi escrito em Roma. Porque Marcos era discípulo do apóstolo Pedro. Há quem diga que a carta de São Paulo aos Hebreus também tenha sido escrita em Roma. Muitas cartas apostólicas de Paulo podem ter sido escritas em Roma, porque ele foi para Roma, ele chegou a ser preso em Roma. Se não me falha a memória, talvez a carta a Timóteo tenha sido escrita em Roma. Ele tinha o convívio com o apóstolo Lucas em Roma, provavelmente também. Dentre tantas e tantas outras coisas, mas não. Segundo o Maurílio Borges, a Igreja Católica Apostólica Romana não é uma igreja nem apostólica, nem católica e nem uma igreja de Cristo. Mesmo que a inspiração divina tenha atuado sobre um apóstolo, ou vários apóstolos, porque, por exemplo, Pedro, quando ele escreve a sua primeira carta, qual é o lugar que ele cita nesta carta? Saúdo-vos da Babilônia, ou seja, ele escreveu em Roma. A primeira carta de Pedro foi escrita em Roma, provavelmente. E ele está lá com o discípulo Marcos, o mesmo que escreveu o seu evangelho. Agora, chupa! Isso se chamava tradição, aquilo que passava de boca em boca dos apóstolos, dos discípulos dos apóstolos e assim por diante. Segundo a Tessalonicenses, nos mostra que existia apenas uma única tradução, que era a mesma tanto por carta quanto por viva voz. Sim, e é isso que ela está falando. Só que ela está falando de uma fase da igreja em que a oralidade era predominante, como de fato era até mesmo na época em que surgiram as cartas apostólicas. Vocês acham, por exemplo, vamos analisar uma coisa, vocês acham, por exemplo, que qualquer membro da igreja cristã tinha uma carta de Paulo dentro de casa, como nós temos hoje a Bíblia? Não, eles não tinham. Eles simplesmente ouviam a leitura dessas cartas de forma oralizada e guardavam oralmente e repassavam para os outros discípulos. Era assim que funcionava uma igreja. Como toda a cultura do mundo antigo. Toda a cultura do mundo antigo era uma cultura oralizada. A escrita ou a escritura era um elemento que acompanhava essa tradição oral e não o contrário. Por quê? Porque nós temos que entender que a nossa religião não é uma religião do livro. Ela é uma religião viva, comunitária. Essa religião comunitária tem tradições orais, essa religião comunitária tem memória histórica, essa religião comunitária tem vivências, e essas vivências eram compartilhadas também. Então, por exemplo, quando nós falamos da tradição oral, e essa menina está falando sobre isso, e esse cara não está entendendo, o que ele está querendo anular? Ele está querendo dizer o seguinte, olha, só existia uma tradição. Sim, quando nós falamos de tradição apostólica, nós estamos falando de uma tradição que foi repassada de duas maneiras. De uma maneira escrita, através da escritura, e a própria escritura é tradição também, só que redigida, como também existe uma tradição oral correlata a essa tradição escrita. Então, o que ela está falando é que boa parte da história da igreja primitiva foi uma história da igreja oralizada. Tanto é verdade, senhor Maurílio, que você está reconhecendo que os primeiros textos da Sagrada Escritura só foram escritos 20 anos depois, ou 30 anos depois no máximo, ou até 40 anos, como no caso seria Apocalipse. Se os evangelhos foram escritos entre os anos 60 e 70, então logo é uma distância de 30 ou 40 anos. Observem que não temos uma datação específica sobre o surgimento dos evangelhos. Nós temos expectativas a despeito de uma cronologia de fatos que são reconstruídos pelos historiadores e também, claro, debatidos pelos autores patrísticos. Nós temos primeiras referências de Mateus e também de outros evangelhos através de São Irineu de Lyon, e isso mais ou menos 100 anos depois dos escritos evangélicos.
Então, o que você está afirmando não está negando em nada o que ela está falando. A sua objeção não nega absolutamente nada do que ela está falando. Ela está absolutamente correta. Ou seja, que Jesus Cristo prega por palavra, as pessoas guardam as palavras de Cristo, difundem o evangelho oral, ou seja, as pessoas não tinham algo escrito, algo pregado. Eles pregavam o evangelho. Pregavam, e só 20, 30, 40 anos depois é que começam os primeiros escritos. E vejam que começam não com os evangelhos, mas com as cartas apostólicas. Então vejam que as escrituras do Novo Testamento não começam com os evangelhos. Os primeiros textos a serem escritos no Novo Testamento não são os evangelhos, são as cartas apostólicas. E por quê? Porque se vocês observarem a estrutura dessas cartas, elas são direcionadas às comunidades cristãs para o quê? Orientar essas comunidades cristãs. E a partir dessas orientações, nós temos ensinos que até então eram orais. E esses textos se tornam conhecidos como fundamentos orientadores, ainda que essas orientações não anulem as tradições. Muito pelo contrário, elas estão coexistentes com as tradições já pregadas dentro das comunidades cristãs. Vamos analisar, por exemplo, a questão do batismo, da Eucaristia, da reunião dos cristãos, das questões da moralidade, etc. Eu pergunto para vocês uma coisa: vocês acham que batismo, Eucaristia, né, conduta sexual, casamento, vários tipos de orientações que vocês encontram nas cartas apostólicas, vocês acham que eles surgiram a partir das cartas apostólicas? Não, eles já existiam. Eles já existiam. Antes de Paulo de Tarso escrever sobre Eucaristia, já existia Eucaristia. Antes de o evangelista falar de batismo, o batismo já era realizado nas igrejas cristãs, muito antes de serem escritos textos. Então aqui nós temos uma tradição viva, que era oralizada, era repassada, era ensinada, muito antes dos textos bíblicos do Novo Testamento. Então aqui nós temos a tradição oral, e uma parte dessa tradição oral se torna escritura. E logo, quando ele reconhece que existe um hiato entre os acontecimentos históricos dos evangelhos e as primeiras cartas apostólicas e depois os próprios evangelhos, então ele está reconhecendo claramente o que essa menina falou, que existia uma tradição oral. E essa tradição oral não termina com um biblicismo radical de um protestante. Pelo contrário, esses escritos participam junto com essa tradição, participam junto com essa comunidade, participam junto com esses costumes, com essas práticas que a igreja cristã preserva. E assim sucessivamente. Vamos lá. Não existia uma tradição ou ensino diferente daquilo que os apóstolos registraram no Novo Testamento. Eu não sei o que você entende como algo que seja diferente. Por quê? Primeiro, a tradição oral e a escritura, elas não são contraditórias. Elas são complementares. Quem coloca essa ideia de que a tradição oral contraria a escritura são vocês. E sabe por quê? Porque, na verdade, vocês se baseiam nas suas próprias opiniões. Não é que a tradição oral contrarie a escritura, é que a opinião de vocês, tentando usurpar a escritura, vocês tentam jogar contra a autoridade da igreja e contra a tradição oral. Só que dá para perceber claramente que vocês não entendem o que é tradição oral. Vocês não entendem a dinâmica da tradição oral. A tradição oral é um conjunto de saberes, é um conjunto de transmissões, é um conjunto de hábitos. Por exemplo, batizar é um hábito também, é uma prática. Essa prática foi ensinada desde tempos imemoriais. Vamos analisar uma coisa muito básica, mas que evangélico entra em contradição. Olha só que absurdo, cara. Uma coisa assim que é básica, que é o batismo. Jesus Cristo, no capítulo 28, versículo 19, de Mateus, se não me falha a memória, fala: ide batizar todas as nações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas eu já vi evangélico dizendo que não se deve batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e sim batizar em nome de Jesus, como está em Atos dos Apóstolos. Aí eu pergunto para vocês uma coisa: devemos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou batizar em nome de Jesus, como está descrito em Atos dos Apóstolos? Tem gente evangélica que bate a cabeça por isso. Isso é a coisa mais bizarra, mais absurda, que vocês passam vergonha. E eu posso dizer, evidentemente, claro, se Jesus Cristo ordena batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, evidentemente que é Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem a menor discussão. E que quando
em Atos dos Apóstolos se refere a batizar em nome de Jesus, na verdade não se está anulando a mensagem de Jesus. Pelo contrário, está reiterando aquilo que Jesus prescreveu. E nós temos outros documentos reafirmando isso. A Didaqué. O que é Didaqué? A Didaqué era um pequeno catecismo que circulava nas igrejas cristãs na era apostólica. E que está lá. Batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quer dizer, existem outros documentos correlatos à Escritura que falam claramente em batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui encerra a questão do batismo. Só que o batismo, como outros sacramentos, já existiam antes de eles serem escritos nos evangelhos. Então, quando você coloca esse paradigma tradição que contraria as escrituras, isso fica para você e 30 mil seitas protestantes, porque vocês não se entendem no batismo, vocês não se entendem no sacramento eucarístico, vocês não se entendem absolutamente nada. É problema de vocês, que vocês se danem. É sério, danem-se vocês. Danem-se suas milhares de opiniões contraditórias, e vocês não se dão conta disso. Enquanto vocês ficam atacando a Igreja Católica, a primeira coisa que vocês têm que se questionar é: onde está a unidade de fé em vocês? Onde está a coerência em vocês? Vocês são tão ridículos que aceitam, por exemplo, um adventista para defender vocês, como Lucas Banzoli. Um cara que é claramente adventista na forma de pensar. Um sujeito que nega a imortalidade da alma. Um sujeito que até ontem preconizava que a Eucaristia não era presença real. E por conta de um debate ele muda totalmente o raciocínio dele para dizer que existe uma presença espiritual por conta da influência calvinista, para ele agradar os calvinistas. É esse tipo de gente que vocês são. Contraditórios. Contraditórios. E vocês querem ensinar a nós a ortodoxia? Vocês querem ensinar a nós o que é tradição oral, o que é tradição apostólica, o que é tradição escrita, o que é escritura, quando na verdade fomos nós que damos tudo para vocês? Porque quando na verdade fomos nós que demos tudo, todos os ensinos cristãos que hoje existem, inclusive a Trindade que vocês dizem professar. Vocês dizem professar a Trindade, mas parece que vocês não concordam com o Concílio de Nicéia. Concordam com o Concílio de Nicéia? Não está a Trindade na Bíblia, mas está na tradição da igreja. Está no ensino da igreja, ensino magisterial mesmo. Pronto! Acabou! Zé Fini, vamos lá. Com o tempo, começaram a surgir muitos documentos, cartas, evangelhos, relatos, alguns verdadeiros, muitos falsos. E evangelho até em nome de Tomé, de Filipe, Maria Madalena. A confusão era tanta que a igreja viu. Era preciso definir quais escritos eram realmente inspirados por Deus. Na verdade, não houve confusão nenhuma. Não houve confusão nenhuma? Cara, se Carta de São Paulo aos Hebreus foi questionada por algumas igrejas cristãs, isso não é uma confusão? Se Apocalipse de João foi questionada por algumas igrejas e só até muito tempo depois foram aceitas como canônicas, isso não é um problema para você? Não é um problema, por exemplo, que na igreja da Armênia, que é uma igreja pré-calcedoniana, né? Pré-calcedoniana, houve textos que eram considerados apócrifos, mas que participavam, por exemplo, do Novo Testamento deles, como Atos de Paulo, 3 Coríntios, ou então mesmo 1 Clemente, que embora não sendo uma carta apócrifa, ela não é apócrifa, mas ela não é inspirada, mas ela era considerada inspirada. Até hoje, na igreja etíope, existem textos do Novo Testamento que foram introduzidos como canônicos, mas que para nós não são canônicos. E aí, isso não é uma confusão para você? Não é uma confusão? Quando circulam textos como Evangelho de Pedro, Apocalipse de Pedro, no caso, a própria Mínia fala sobre Maria Madalena, ou então algumas histórias sobre a infância de Jesus, proto-evangelho de Tiago, que alguns dizem que, não sendo canônico, e mesmo é apócrifo, porque não é reconhecido como autoria de Tiago, isso não é confusão para você. Isso não é confusão. Não houve nenhuma confusão. Claro que houve. Claro que houve. Se você tem várias cartas apócrifas circulando nas igrejas cristãs, atribuindo-se a apóstolos, atribuindo-se a autores, então a igreja teve que sim afirmar: olha, esses textos aqui não deem credibilidade, não leve a sério, porque isso aqui não está na tradição dos apóstolos. Tradição repassada de bispo para bispo. Simples assim. Vamos lá. Alguns livros foram reconhecidos imediatamente? Sim, alguns livros foram reconhecidos consensualmente, mas outros não. Inclusive livros que hoje consideramos canônicos.
Eu poderia citar vários livros do Novo Testamento que nós, inclusive, chamamos de deuterocanônicos, porque eles só foram introduzidos posteriormente também, dentro da lógica do que é deuterocanônico, né? Como, por exemplo, Apocalipse de João, 1º e 2º Pedro, Hebreus e assim sucessivamente. Houve questionamentos, se não foi a memória, posso estar errado aqui, da carta de Tiago. Inclusive, boa parte dos debates dos protestantes sobre textos bíblicos, que Lutero ressuscitou, assim, do baú do fundo da história, assim, da catacumba da história, e que ele queria tirar certos textos da Bíblia do Novo Testamento. Ele queria anular, literalmente, baseado nessas discussões que já foram resolvidas há séculos, mas que ele quis restaurar. E que, inclusive, é o que influenciou vocês a tirar os deuterocanônicos, baseado numa ideia sectária burra de que quem tinha o cânon certo do Antigo Testamento são os judeus. Esse que é o grande problema de vocês. E aqui ele está dizendo que não houve problema algum. Como não houve problema? Como não houve problema? Os textos gnósticos que se espalhavam pelas igrejas cristãs pregando heresias, isso não é um problema para você? Claro que não é problema, porque você não conhece história, senhor Maurilo. Acho que você é baita de um palpiteiro, só isso. Como palavras de Deus, mesmo no primeiro século, como os 4 evangelhos, Atos e as cartas de Paulo com Hebreus. Não, pera lá. A carta de São Paulo aos Hebreus foi uma carta contestada. Como é que você está dizendo que foi uma carta aceita unanimemente? Não foi aceita unanimemente, você não sabe nada. Outra coisa, como falei aqui, a Didaqué, primeiro Clemente, se não me falha a memória, até Pápias, posso estar errado aqui, tá? Mas parece que Pápias foram considerados inspirados em algumas igrejas cristãs. Então, por que a igreja teve que se reunir para realmente estabelecer aquilo que era inspirado? Porque havia uma confusão naquilo que era canônico. Aliás, até o termo cânon ou canônico é algo que foi introduzido posteriormente pela igreja, porque não havia o conceito da canonicidade. Canonicidade é um conceito muito posterior à própria reprodução das Sagradas Escrituras. É isso que nós temos que entender. Até porque, quando as Escrituras foram redigidas, elas foram escritas para resolver problemas relacionados a fatores eclesiásticos. E os 4 evangelhos foram compilados, foram sistematizados justamente para reiterar certos pontos chaves da fé cristã que já estavam introduzidas na tradição. Mas isso não anula a tradição oral. É essa que é a grande questão. Então a tradição oral e a escritura coexistem junto com o núcleo de todos os ensinamentos, que é a própria igreja. E aqui, o que é a igreja? A igreja é a comunidade. É a comunidade que guarda esses ensinos, que vive esses ensinos. E não somente os ensinos, como as práticas que foram repassadas pelos apóstolos. E não somente as práticas apostólicas, como também as tradições próprias da vivência da igreja. Quando se fala da morte de Pedro e Paulo, por exemplo, isso não está nos evangelhos, isso não está na escritura, mas está na tradição oral. E a igreja guarda como memória histórica os lugares onde Paulo se encontrou em Roma. É interessante que esses bocós aí que ficam falando mal de Roma são incapazes de visitar Roma, onde há lugares em que Paulo se estabeleceu. Isso tem Atos dos Apóstolos. Mas o ódio de vocês a Roma é tão grande que vocês querem negar a historicidade de Roma no âmbito da igreja. Qualquer pessoa que vai a Roma, visitar Roma, e não somente o Vaticano, vai visitar lugares onde Pedro e Paulo se encontraram. Onde Pedro e Paulo viveram. Isso existe. Isso é até arqueológico, meus filhos. Mas a revolta de vocês contra a igreja é tão profunda, e em particular contra a igreja de Roma, mas também pode ser a igreja grega, porque ela é uma igreja também que foge dos paradigmas judaizantes que vocês têm. Mas vocês tentam anular as tradições cristãs. Isso é muito sério. E anulam uma parte da história do cristianismo. Vamos lá, besteira. A maioria das igrejas aceitou de Tiago Apocalipse como inspirado, mas algumas ainda tinham dúvida se esses textos eram realmente canônicos. Não, a questão não foi bem essa assim. Primeiro porque cada igreja cristã tinha determinados tipos de compilações textuais. Algumas mais completas, outras mais incompletas e assim sucessivamente. Tá?
Então vejam que havia um consenso sobre determinadas cartas apostólicas, como também havia um consenso sobre os evangelhos, mas havia realmente um dissenso sobre demais textos. E inclusive o orbe cristão, que vai de Roma até o mundo oriental, debateu sobre a questão da canonicidade. Nós temos o debate de Jerônimo com Agostinho, isso no século IV e V, né, sobre a questão da canonicidade da Bíblia. E Jerônimo teve uma fase que ele foi influenciado pelos judeus, né? E a partir dessa influência, ele começou a tender para Atanar. E Agostinho, defendendo a tradição da igreja, disse, não, olha, nós temos que preservar os livros da Septuaginta. Então houve uma discussão com relação a isso, e que a visão de Agostinho prevaleceu, principalmente na igreja latina, como também na igreja africana. As igrejas orientais tiveram um dinamismo muito próprio. E isso era dificultado pelas distâncias, era dificultado por inúmeras razões. E observem que nos 7 concílios ecumênicos, a questão da canonicidade dos textos bíblicos foi uma coisa bastante marginal até. Porque, na verdade, o que prevalecia de fato era a autoridade eclesiástica junto com a discussão sobre a tradição oral. E a escritura era um elemento que participava disso. Era um elemento que participava disso. E que só muito tempo depois é que houve realmente um martelo batendo e dizendo, ó, aqui encerrou. Claro que isso começa a partir do século IV, quando a gente tem certos concílios regionais que são reconhecidos por Roma. Porque era comum que as dioceses se reunissem regionalmente e discutissem esse aspecto de doutrina, de moral, de fé, e de repente, quando eles tinham algum tipo de problema relacionado a uma indefinição, ou então, quando eles não chegavam a um acordo, apelar às dioceses mais poderosas, ou então às dioceses mais prestigiadas, como no caso da diocese de Roma, no caso a igreja de Roma, né? Então, é mais ou menos assim que funcionava o dinamismo dessa época, tá? Vamos lá. Muito dessas dúvidas eram por questões geográficas. Agora, o Evangelho de Tomé, de Maria Madalena e os outros nunca foram seriamente considerados pela maioria das igrejas. Não, mas só que eles circulavam, esses textos circulavam. Se a igreja foi forçada, pelo menos no caso, a igreja africana, e a gente já vê os primeiros relatos disso, se a igreja africana foi forçada a predeterminar quais textos eram canônicos, e depois a igreja de Roma se preocupou, inclusive, a traduzir uma vulgata, é porque, sim, esses textos, embora não sendo considerados canônicos, e não sendo considerados nem mesmo inspirados, eles circulavam pelas igrejas cristãs e confundiam os fiéis. Então, a ideia da canonicidade foi considerada justamente para evitar esse tipo de infiltração, porque, da mesma forma que esses textos circulavam, os hereges, propriamente ditos, também escreviam suas versões relacionadas às suas ideias. Os evangelhos gnósticos, por exemplo, eles foram escritos justamente para um critério de autojustificação que subvertia a tradição oral dos bispos, como subvertia também a autoridade dos bispos e também a própria escritura. Então foi necessário, sim, a declaração formal desses textos, tá? Ainda que não houvesse uma declaração dogmática universal, tá? Não havia confusão. Mas se lembre, Não havia confusão, cara. Você não conhece realmente o debate sobre o assunto, né? A menina conhece. Então, é verdade que ela tá falando coisas históricas, você não. existia uma perseguição ferrenha nos primeiros séculos. Foram quase 4 séculos até o cânon ser realmente definido. Não, como eu disse, a maior parte do cânon já estava definida no primeiro século. Me mostre um documento onde há uma definição formal do primeiro século, por favor. Então me explique porque algumas comunidades cristãs aceitavam Clemente Romano como carta inspirada. Então explique-me por que a igreja armênia aceitava Atos de Paulo e só modificou o seu cânon a partir da influência das igrejas ortodoxas. Me explique isso. Então me explique também por que a Bíblia Peshitta até o século XI não tinha Apocalipse de João. Então me explique. Me explique isso. Você vai dizer que não, essas igrejinhas assim são, sabe, as igrejinhas do fim do mundo? Não. Não foi assim como você está falando. Foi mais complexo do que se imagina. O problema é que você precisa sustentar essa ideia
de uma aparente homogeneidade do texto bíblico, ou de falta de conflito do texto bíblico, porque você tem que defender também um fundamento que não existia nessa época, chama-se sola escritura. Então é por isso que você precisa defender essa ideia de que não havia conflito do cano bíblico. Havia sim, havia, e não foi pouca não, tá? Havia sim consenso sobre determinados textos canônicos. Consenso sobre determinados textos que já eram considerados realmente reconhecidos pelas igrejas cristãs. Mateus, Lucas, Marcos, João, algumas cartas apostólicas, assim suavemente. Mas houve textos que eram objetos de dúvidas, e não foram poucos. As dúvidas sobre os outros livros foram sendo sanadas nos séculos seguintes. Sanadas por quem, meu filho? Diz aí, vai, diz aí. Sanadas por quem? Pela igreja, pelos bispos, pela tradição oral que afirmava, segundo a tradição oral, esses textos não são inspirados. Segundo a tradição oral, esses textos fazem parte dos ensinos dos bispos. É só você ler a patrística, viu? Coisa que você não faz. Quando Roma decidiu se pronunciar sobre o assunto, o cânon já estava fechado. Se estava fechado, então por que Roma se pronunciou? Por que Roma se pronunciou? E quem te disse que estava fechado? Não estava fechado até o século XVI. Quem te disse que estava fechado? Quem disse isso? É você que está dizendo isso. O que você entende por cânon fechado? Ah, todo mundo reconhecia. Não, mas reconhecer é uma coisa. Estabelecer um paradigma dogmático ou um paradigma de regra para dizer assim, olha, é assim, assado, cozido e pronto, é outra coisa. Isso sim é fechar um cânon. E eu posso dizer que, embora o cânon da Igreja Latina já estivesse definido no século IV e V, mas a sua definição dogmática foi basicamente 1 milênio depois. Foi a partir do Trento que, encerrando a questão, por conta do desmembramento que os protestantes estavam fazendo com o texto bíblico, Roma encerrou a questão. Roma locuta causa finita est. Foi isso que aconteceu. Não o que você está falando. Não baseado numa geração espontânea do texto bíblico. Isso não existe que você está falando. Não tem valor histórico algum. Tá? E a menina tá te dando uma aula e você falando merda. Quais foram os critérios para definir? Você acredita que não tinha nenhuma lista dentro da Bíblia? Foi uma tradição apostólica, a fé que já se vivia e o magistério. Não, estes não foram os critérios de canonicidade. Foram, sim. Os critérios de canonicidade foram baseados no reconhecimento que esses ensinos eram transmitidos entre os bispos. Qualquer pessoa minimamente estudada sabe disso. Para saber a resposta correta, leia aqui embaixo. O correto é dizer que a igreja é formada pelas várias igrejas ao redor do mundo, e não apenas a igreja de Roma. Esse é que é o problema dele. O problema dele é a briguinha com a igreja de Roma, né? Com a igreja de Roma. Cara, até todo momento, você tá enrolando, e não falando como esse texto foi reconhecido. Ela está falando de uma tradição apostólica, e ela está falando de quê? De bispos. E foi o que de fato aconteceu. Os primeiros registros canônicos, propriamente ditos, tá? A respeito de uma lista de textos, provém de concílios regionais. E que depois acabaram se tornando ecumênicos, decretados a partir de Trento. Ainda que, por uma questão de tradição e de costume, eles já eram aceitos antes da declaração formal do Trento. Pelo menos na igreja africana e na igreja latina. A igreja ortodoxa teve um desenvolvimento relativamente diferente. E eles estabeleceram a canonicidade dos textos no século XVII em 2 concílios, concílio de Jerusalém e concílio de Jaci na Romênia. E esses concílios, veja, nem todas as igrejas ortodoxas aceitaram esse concílio. Houve um concílio que reuniu algumas igrejas ortodoxas em que eles definiram um cânon. E existem diferenças de certos livros. Por exemplo, Oração de Manassés, o Salmo 151, que foi acrescido, pelo menos no texto deles, em relação ao texto de Roma. Tá? E muitos outros. Por exemplo, 3º e 4º Macabeus. Então tem alguns acréscimos textuais, tá? Que não foram reconhecidos como canônicos pela Igreja de Roma. Mas o seu cânon bíblico, de fato, surgiu a partir do cânon romano. Então você fica aí especulando coisas assim de uma forma muito genérica, quando na verdade você não especifica essas questões. Vamos lá.
que naquela época ainda tinha um papel periférico. Descobriu a Bíblia pela ação do Espírito Santo. Ah, claro, é preciso atribuir ao Espírito Santo para anular a história de como esse Espírito Santo atua na igreja. Esse é um joguinho retórico bem safado. É como se a Bíblia fosse uma geração espontânea do Espírito Santo, quando na verdade a história mostra uma coisa diferente. Que o Espírito Santo tenha orientado, sim, o Espírito Santo nos orienta sempre. Mas ele orientou pessoas de carne e osso. Ele orientou pessoas também autorizadas, que foram inclusive sucessoras dos apóstolos, chama-se bispos. E mais ainda, a Igreja de Roma teve um papel primordial para a formação e a antecipação do cânon bíblico. Isso é tão factual como, por exemplo, os concílios de Cartago, de Hipona e de Roma mesmo. Que, embora sendo concílios regionais, eles serviram de padrão para a Igreja Latina, como também para a Igreja Africana. Vamos lá. E é a sucessão dos bispos que hoje chamamos de papas. Ou seja, não foi a Bíblia que criou a igreja, foi a igreja que discerniu a Bíblia. Por isso, o solo escritura não faz sentido nenhum. A Bíblia só existe porque a Igreja Católica disse: esses são os livros inspirados. A igreja reconhece os livros canônicos porque eles são inspirados. Eles não são inspirados porque a igreja os reconhece como canônicos. Só que essa inspiração atuou sobre pessoas. Essa inspiração atuou sobre um ambiente comunitário chamado igreja. Da mesma forma que os judeus tiveram a revelação, a igreja também teve a revelação. E logo, como testemunha da revelação, ela fala em nome dessa revelação. Sabe o que eu acho interessante da patifaria de vocês protestantes? É que quando vocês querem afirmar o cânon do Antigo Testamento, vocês lembram que os judeus são oráculos. São oráculos da revelação. Ah, se os judeus são oráculos da revelação, então vamos anular a Bíblia cristã do Antigo Testamento para colocar e enxertar a Bíblia judaica. Agora, para falar do Novo Testamento, onde a revelação acontece na igreja sobre líderes da igreja, discípulos da igreja, aí pronto, a igreja não tem revelação alguma. A igreja é simplesmente um acidente histórico. Como se essa igreja não tivesse autores, como se essa igreja não tivesse mestres, como se a igreja não tivesse magistério. E como se esse magistério, esse ensino não fosse transmitido por sucessão apostólica. Aí você precisa falar essa bobagem. Não, olha, a igreja apenas reconheceu. Reconheceu o quê, afinal? Reconheceu aquilo que ela ensinava. Na verdade, quando eu estou falando que a igreja reconheceu, é uma coisa até um pouco contraditória, porque como é que você reconhece aquilo que você detém? Não tem o menor sentido você dizer que você reconheceu. Você não achou a Sagrada Escritura no meio do deserto e reconheceu como algo seu. Não, não é assim. Não funciona dessa maneira. Na verdade, a igreja não reconheceu esses textos. A igreja estabeleceu literalmente esses textos. Sabe por quê? Porque é ensino dela. Se a igreja teve autoridade para dizer esse texto é de Paulo, esse texto é de Lucas, esse texto é de Mateus, é porque ela guardava esses textos, é porque ela ensinava esses textos, é porque ela era a professora desses textos, a magíster. Existe uma coisa chamada magistério da igreja, filho. Tá? Ninguém está dizendo aqui que esses textos, tá, não são inspirados. Tá? É óbvio, e a igreja afirma claramente que esses textos são inspirados não porque a igreja disse isso somente, mas justamente o contrário. A igreja disse que esses textos são inspirados porque ela é porta-voz dessa revelação. E como porta-voz dessa revelação, evidentemente que ela sempre ensinou isso, ela sempre transmitiu isso, e de fato nós temos a Bíblia por causa da igreja. É uma questão lógica, cara. É uma questão lógica. Vamos ver besteira. Se foi a igreja que definiu a Bíblia, é ela que tem autoridade para interpretá-la. E é por isso que a Igreja Católica Romana se esforça tanto para usurpar o título de criadora da Bíblia. Ah, claro, realmente a Bíblia caiu do céu, com um zíperzinho, tudo prontinho para você, com o imprimato da Sociedade Bíblica do Brasil, né? Cara, é tão palhaço o que você tá falando, sabe por quê? Porque você tá negando um fato histórico óbvio. Se os apóstolos eram parte da igreja, magistérios da igreja, se os apóstolos repassaram essa mensagem para a igreja e disseram que essa igreja é porta-voz desse ensino, eu não preciso nem citar versículos bíblicos relembrando vocês da autoridade da igreja. Para você chegar a esse absurdo de dizer que a igreja não teve nenhum papel para estabelecer o cânon bíblico, é como se a Bíblia não tivesse sujeitos que escrevessem os textos bíblicos. É como se os autores bíblicos não existissem, sabe? Eles fossem fantasmas, sabe? E a Bíblia simplesmente surgisse por osmose. Não surgiu dentro do ambiente da igreja e não foi dado
a igreja uma autoridade. Eu não preciso nem citar versículo bíblico aqui para dizer que a igreja tem autoridade. A igreja tem o poder de ligar e desligar. A igreja é a casa do vivo, coluna e fundamento da verdade. A igreja fala em nome de Cristo, porque quem ouve os discípulos de Cristo da igreja, ouve o próprio Cristo. E quem rejeita os discípulos da igreja e o que eles falam, rejeita o próprio Cristo. Jesus Cristo também diz que assistirá a sua igreja até o final dos tempos. Mas ele precisa tirar a igreja de Roma da história justamente porque ele sabe que o único usurpador da Bíblia é ele. Ele e 30 mil seitas protestantes. Ele e inúmeros protestantes que ficam transformando a Bíblia num livrinho de best-seller. É só isso que vocês fazem, cara. Cara. Para. É muita besteira que você tá falando. Mas como já foi provado, é uma baita de uma mentira. Não, mentiroso é você. Você está mentindo na cara dura. Se, por exemplo, nós somos capazes de encontrar evangelhos produzidos em Roma pelo discípulo Marcos, isso é registrado historicamente, está em Irineu de Lyon. Irineu de Lyon fala claramente que o evangelho de Marcos foi produzido em Roma, dentro da igreja de Roma. Aí você está dizendo que não, a igreja de Roma não produziu a Bíblia. Pelo menos no Novo Testamento e mesmo no Antigo Testamento, porque a configuração canônica que nós temos no Antigo Testamento é inspirada na tradição da igreja. Aí ele vem dizer que é uma grande mentira. Claro, surgiu da tua seita vagabunda, cara. Surgiu dessas zilhões de seitas que inventam um bocado de baboseiras aí falando sobre a Bíblia. Enquanto isso, você precisa anular a história da igreja. É cômodo para você fazer esse tipo de fraude, porque o que você está falando historicamente é uma fraude. Eu não leio nenhum livro da história da igreja que fale o que você falou. Olha, o cano bíblico foi fechado no século I. Isso é a coisa mais absurda que você está falando. Olha, a igreja não participou da escritura. Não participou? Você tem certeza mesmo, cara? Tem certeza? Tem certeza? Isso é uma palhaçada, cara. Você acha mesmo que refutou essa menina, cara? Isso é uma bufonaria total. Vamos ver. Quer aprender a defender a verdadeira fé cristã? Ah, claro, a verdadeira fé cristã segundo esse iluminado, segundo esse Casa do Devil, coluna e fundamento da verdade, né? Segue meu perfil. Não faça isso, cara, não estrague, não perca dinheiro ouvindo tanta baboseira.